O início das pragas das 7 taças. Apocalipse 16, de 1 a 21. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Exegese. Versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra
as 7 taças da cólera de Deus. Com as pragas das 7 taças da cólera, Deus trará sua ira sobre os servos do Anticristo e seu povo que ainda viver nesta terra. Todas as criaturas e homens serão varridos pela tempestade da ira de Deus, explodindo depois de tantos anos de sua paciência, e sofrerão as grandes pragas que serão derramadas sobre eles durante o período restante da grande tribulação de 7 anos. Neste momento, este mundo será reduzido a cinzas à medida que for esmagado, despedaçado e destruído no esquecimento. Apocalipse 16 é o capítulo onde as pragas das 7 taças são derramadas. Aqueles que até este momento final não conheceram nem creram no Evangelho que dá o testemunho da salvação, que teria permitido que eles fossem elevados aos ares pelo Senhor Jesus, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito, serão todos destruídos por essas pragas. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A praga das úlceras malignas e perniciosas que Deus derramará através de seu anjo descerá sobre aqueles que receberam a marca da besta. Essa praga das úlceras é uma doença de pele incurável que apodrecerá a pele dos atingidos, cuja infecção também se espalhará na pele de outras pessoas. Grande será o sofrimento quando os atingidos forem atormentados por essa praga das úlceras malignas e perniciosas até a morte. Deus não somente derramará a praga das úlceras sobre todos que receberam a marca da besta, mas ele também derramará 6 outras pragas sobre suas cabeças dali em diante. Assim, todos devem descobrir a forma de escapar dessas pragas no Evangelho da Água e do Espírito e evitar as temíveis pragas pela crença neste Evangelho agora mesmo, neste exato momento. Nosso Senhor Deus diz que derramará mais 6 pragas sobre aqueles que adoram a besta e sua imagem. Qual é o pecado que Deus mais odeia? Este pecado é fazer imagens de algo ou alguém que não seja Deus, deificando-os e entregando-se a eles. Devemos, portanto, saber exatamente quem são nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, e crer e adorar a Cristo Jesus. Nada e ninguém neste universo inteiro, exceto o próprio Senhor Deus, pode ser nosso Deus. Se você realmente quer evitar a praga das úlceras e as 6 pragas adicionais, aprenda e creia no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Um número incontável de pessoas que se opuseram a Deus em sua vida cotidiana e que se recusaram a crer no Evangelho da Água e do Espírito, todas sofrerão com essas pragas até serem finalmente destruídas. Versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. A segunda praga é aquela em que o mar se torna em sangue como de morto. Deus vai matar todas as criaturas do mar com esta praga. Desta praga da segunda taça derramada por Deus, o mar apodrecerá e todas as suas criaturas não poderão mais viver nele. Portanto, nenhum homem poderá comer os frutos do mar quando Deus trouxer a segunda praga.
Através da segunda praga, Deus tornará manifesto que Ele está vivo e que Ele é o Senhor sobre toda a vida. Esta segunda praga é o julgamento de Deus sobre todas as pessoas do mundo que, em vez de adorar o Senhor Deus por suas criações, se curvaram à imagem da besta, inimiga de Deus, e derramou o sangue dos santos. Esta segunda praga também é a mais apropriada. Deus nos mostra que assim tirará a riqueza da natureza daqueles que não agradecem ao Senhor Jesus por todas as suas criaturas feitas por Deus. Versículos 4 a 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira praga, que transformará os rios e fontes de água em sangue, é de fato uma das pragas mais terríveis. Esta praga, que vem como castigo pelos pecados de todos aqueles que não creem em Deus, transformará as fontes em sangue e impossibilitará para eles viverem nesta terra. Deus transformará todas as fontes e rios desta terra em sangue. Essa praga também é o julgamento proferido sobre as pessoas do mundo como preço e punição por sua posição contra Deus, que lhes deu água, a raiz de toda a vida. O motivo pelo qual Deus trará essa praga sobre aqueles que se levantaram contra ele é porque eles assassinaram seus santos e profetas enquanto estavam nesta terra. Eles são aqueles que não apenas se recusaram a acreditar em Deus como Deus, mas também se opuseram a ele em união com o Anticristo. Oprimidos pelo poder do Anticristo, aqueles que se opõem ao amor de Deus neste mundo perseguirão e assassinarão os santos mais amados de Deus e seus servos. Aqueles que não creem agora no Evangelho da Água e do Espírito que nosso Senhor Jesus nos deu para libertar as pessoas deste mundo do pecado, matarão muitos santos e profetas do fim dos tempos e derramarão seu sangue. Deus, portanto, derramará sua terceira praga sobre este mundo onde seus inimigos estão vivendo. Transformará sua água, a raiz de toda a vida, em sangue e assim os destruirá. Este é o justo julgamento de Deus, por isso todos os santos no ar se regozijarão. Por quê? Porque com seu justo julgamento sobre os inimigos que mataram os santos, Deus vingará a morte dos santos sobre eles. Como tal, os santos e servos de Deus não devem temer, mas sim defender sua fé no Senhor Deus e olhar para a promessa de Deus e seu poder quando enfrentarem o martírio. Versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Quando o quarto anjo derramar a taça da quarta praga sobre o sol, as pessoas serão queimadas até a morte
devido ao seu calor escaldante. Deus trará a praga do calor abrasador do sol para aqueles que se levantarem contra ele. Porque esta Terra orbita em torno do Sol com precisão, se a Terra se desviasse dessa órbita e se aproximasse do Sol, mesmo por uma pequena distância, seus habitantes seriam todos queimados até a morte. Como tal, quando esta quarta praga for derramada, as pessoas que ainda viverem nesta terra sofrerão queimaduras. No entanto, eles ainda não se arrependerão de seu pecado de permanecer contra Deus. Por quê? Porque por se oporem ao Evangelho da Água e do Espírito, eles já estavam destinados à destruição. Agora, todos devem se preparar com a fé que lhes permitirá escapar da ira de Deus. Essa fé é crer no Evangelho da Água e do Espírito como salvação. Todos devem crer na verdade da Água e do Espírito. Versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A praga da quinta taça é aquela que traz escuridão e dor. Deus derramará esta taça da quinta praga sobre o trono do Anticristo e trará a praga das trevas e da dor. Desta praga, as pessoas vão morder a língua devido à sua dor e sofrimento. Deus se certificará de vingar os sofrimentos dos santos sobre eles, com dor 2 vezes maior. Deus os fará sofrer, em outras palavras, tanto quanto eles fizeram os santos sofrerem antes. E mesmo assim, eles ainda blasfemarão contra Deus e não se arrependerão, mesmo que sofram de suas feridas. Como tal, eles receberão o castigo eterno do inferno, queimando com fogo e enxofre. Versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A praga da sexta taça derramada por Deus é a praga da fome que secará o rio Eufrates. A humanidade enfrentará seu maior sofrimento com esta praga. A praga da fome é a praga mais assustadora para a vida de todos. Esta praga, que será derramada sobre aqueles que rejeitaram o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus, nos mostra quão grande será o castigo para aqueles que rejeitaram o amor de Deus e se opuseram a ele. Mais tarde, o exército celestial de Deus e o exército de Satanás nesta terra travarão a guerra final no campo de batalha. Satanás e seus seguidores, porém, serão capturados e destruídos por Deus. Versículo 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Este versículo nos mostra que as obras de todos os espíritos imundos e demônios se originam da boca de Satanás, de sua besta e dos falsos profetas. As obras dos demônios prevalecerão em todo o mundo quando seu fim se aproximar. Os demônios enganarão as pessoas e as levarão à destruição, realizando milagres e sinais por meio de Satanás, dos falsos profetas e do Anticristo.
O mundo do fim dos tempos se tornará, assim, um mundo de demônios. Mas o mundo deles será levado ao fim com as pragas das 7 taças derramadas por Jesus Cristo e sua segunda vinda. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os espíritos dos demônios incitarão os corações de todos os reis do mundo inteiro a se reunirem em um só lugar para lutar contra Deus. No mundo do fim dos tempos, o coração de todos será governado pelos espíritos dos demônios, e assim eles serão transformados em servos de Satanás, fazendo as obras do diabo. Versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O Senhor Jesus virá a este mundo como um ladrão, e aqueles que defenderem sua fé e pregarem o seu evangelho até o derramamento das pragas das 7 taças serão grandemente abençoados. Nosso Senhor Jesus diz aos santos que vivem no mundo do fim dos tempos que eles devem viver pela fé no evangelho da água e do Espírito dado por ele e defender essa fé até o último dia. Aqueles que defenderem sua fé no Senhor Jesus antes do derramamento de suas pragas das 7 taças receberão grandes recompensas dele. Nosso Senhor Jesus certamente virá novamente para encontrar aqueles a quem ele concederá suas bênçãos. Versículo 16. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A Bíblia profetiza que a guerra final entre Satanás e Deus será travada em um lugar chamado Armagedon. Mas porque Deus é onipotente, ele triunfará sobre Satanás e lançará a besta no lago de fogo e enxofre. Devemos saber que Satanás sempre foi um enganador e devemos manter nossa fé no Senhor Jesus com firmeza até o dia em que estivermos diante de Deus. Versículos de 17 a 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. À medida que Deus derrama a praga da 7ª taça no ar, trovões e relâmpagos devastarão o céu, enquanto um grande terremoto e grande saraivada de pedras, como nunca visto, atingirão esta terra. Com esses desastres, o primeiro mundo desaparecerá sem deixar vestígios. Depois disso, os santos viverão em glória com Jesus Cristo nesta terra renovada por 1000 anos.
Quando os 1000 anos passarem e o tempo para cumprir a promessa de Deus do novo céu e nova terra para os santos chegar, Deus fará o primeiro mundo desaparecer e dará aos santos o segundo céu e terra. Os santos, então, reinarão com Deus neste novo céu e nova terra para sempre. Os santos devem crer que estarão no reino de 1000 anos de Cristo e viverão para sempre em glória em seu novo céu e nova terra. Eles devem viver nesta esperança, aguardando a volta do Senhor Jesus.